E a gente abre a edição do Business dessa semana para falar de um hábito prazeroso para muita gente, que é o hábito da leitura. O mercado editorial ele tem crescido anualmente e uma rede assumiu a liderança do setor de livrarias. É a Rede Leitura, sediada em Minas Gerais. Isso ocorreu depois de a Saraiva e da Cultura entrarem em recuperação judicial. O Business foi até uma das unidades da leitura para conhecer as táticas, os segredos desse grupo que começou com uma pequena livraria com títulos usados e novos em Belo Horizonte e se transformou na maior rede de livrarias do país. Quem nos recebeu por lá foi o CEO da rede, o Marcos Teles. Vamos acompanhar. O mercado de livros no Brasil cresce. Só no ano passado, a venda de livros no país gerou mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, quase um aumento aí de 30% se a gente comparar com o ano anterior. E as expectativas para esse ano são muito boas. Nós estamos em uma das 100 lojas da Rede Leitura, que se transformou na maior rede de livrarias do país. Quem nos recebe aqui é o presidente da Rede Leitura, o Marcos Teles. Marcos, muito obrigado por nos receber aqui. Como é que você conseguiu, há mais de 50 anos, quando criou uma livraria no centro de Belo Horizonte, que vendia só livros usados, livros novos, na maior rede de livrarias do país? Tá bom, né, Bruno? Bom, primeiro, muito obrigado. E a Leitura, ela foi fundada em 67. Lá em Belo Horizonte, começou com uma loja de livros novos e usados. Depois começamos a crescer por Minas Gerais. Além de Belo Horizonte, fomos para o interior. E a partir do ano 2000, começamos a expandir para outras áreas do Brasil. Fomos para Brasília, Goiânia, Vitória. E hoje estamos em 22 estados. O ramo do livro é um ramo muito interessante, diferentemente do que as pessoas pensam. Ele está crescendo, né? E o livro, principalmente impresso. O livro digital também ocupa um espaço, é um importante complemento quando as pessoas estão viajando, mas ainda não passa de 6% da venda do Brasil de livros. E as livrarias também estão num momento bom de recuperação. O ano de 21 e também 22, está vendendo mais que 21, ultrapassaram as vendas anteriores à pandemia. Você tem um dado muito interessante, né, Marcos? Que a venda de livros físicos no Brasil no ano de 2022, está maior do que antes da pandemia, né? Sim, a venda total e também a de livros impressos. Quer dizer, o livro digital, ele, como eu falei, é um complemento, mas as pessoas ainda preferem ler o livro impresso, é uma leitura que às vezes dura uma semana, é muito mais confortável. E as pessoas gostam, elas são sociais, elas gostam de vir, de escolher, de encontrar pessoas e ver os livros. E as livrarias continuam crescendo e recuperando, né, depois dessa pandemia. É que a gente tem a percepção de que o brasileiro não lê muito. E realmente a maior parte da população realmente deveria ler mais, né? Mas a gente tem uma amostra da última Bienal do Livro de São Paulo, que bateu um recorde de público aí, 660 mil pessoas estiveram lá, uma Bienal que tem há décadas no Brasil. Isso é uma amostra, né, de como é um termômetro aí de como anda o mercado de livros no país, né? E é muito interessante que os ingressos esgotaram, a Câmara Brasileira do Livro parou de vender ingressos na quinta-feira. Já não tinha ingressos mais para o fim de semana, sexta, sábado, domingo, senão poderia ter tido ainda mais, um pouco mais de público, né? Mas foi recorde, a maior Bienal que nós tivemos aqui em São Paulo, e tem mais de 30 anos, tem muitas décadas, e o livro está crescendo, principalmente entre os jovens. Foi um fenômeno nessa Bienal. É isso que eu ia perguntar, como é que é o gênero preferido? Você, como um gestor aí, dono e presidente da maior rede de livrarias do país, qual é o gênero aí preferido do brasileiro? O que a gente mais se vende no Brasil, que o brasileiro mais lê, é ficção, né? Romances, aventura, policiais, mas cresceu em todas as áreas, não ficção, e muito na área infantil e juvenil. Os jovens que liam mais livros adotados nas escolas, agora escolhem os próprios livros,
essas séries que vão para a televisão e filmes, e também eles descobrem muitos títulos e os livros pelas mídias sociais, né? TikTok, YouTube, e isso está impulsionando bastante o livro. Tivemos uma recuperação boa, é claro que durante a pandemia as livrarias ficaram um período fechado, mas já estamos com um ano melhor do que antes da pandemia. E agora esse ano ainda tem as figurinhas, né, da Copa. E tem as figurinhas que ajudou o setor, eu imagino, incrivelmente, muito, né? Foi assim, ainda não tem um número fechado, mas dizem que vai vender mais do dobro que na última Copa. Caramba. As pessoas parecem que estavam ávidas por sair, por se encontrar, por trocar, né? Ô Marcos, eu quero chamar a atenção do nosso espectador para falar do modelo de gestão da sua rede, que eu acho que esse é um dos segredos aí de ela ter saído, como falei no início da entrevista, de uma livraria pequena no centro de Belo Horizonte para a maior rede de livrarias do país. O modelo de gestão de vocês para comandar aí mais de quase 100 no país, qual é? Como é que você desenhou esse modelo de gestão? Bom, desde o início nós tivemos muito cuidado de manter uma empresa sólida, enxuta, sem dívidas e investindo quase sempre com capital próprio. E com isso, algumas pessoas foram crescendo dentro da empresa. O meu irmão, que foi o fundador, o Emídio, uma época ele colocou outros irmãos, inclusive eu de sócio, e nos deu uma participação para ajudar a tocar uma nova livraria. E isso a gente acabou repassando também, continuando assim. Todo ano, pelo menos, tem mais de 30 anos, cada gerente que se destacou no ano, que teve o melhor resultado, ele é convidado para ficar sócio e abrir uma nova livraria. Muitas vezes em outra cidade, porque a gente já está de norte a sul do Brasil, né, de leste a oeste, estamos aí, vamos dizer, desde do Rio Grande do Sul até no Amapá, e em 22 estados, cerca de 50 cidades, mas muitas vezes a gente pega uma pessoa já experimentada, uma pessoa que já está com a gente há muitos anos, que conhece a cultura da empresa, e ele muda para aquela cidade e dali ele abre uma loja, 2, 3 e faz uma expansão regional. E para ser dono de uma livraria, porque dono de livraria ganha dinheiro, tem-se a impressão que vender livros no Brasil não ganha dinheiro, no Brasil e no mundo, né, não ganha dinheiro. Mas quando você vende, você ganha um bom dinheiro. Agora, o segredo é você gostar de livros ou saber administrar uma empresa? As duas coisas. Para trabalhar com livro, você tem que gostar, porque as pessoas querem opinião, indicação, você tem que ajudar numa curadoria e principalmente na escolha do estoque, que é diferente por região e também por público. Tem lojas que é mais forte no livro infantil e juvenil, está perto de escolas. Tem outras lojas que vão ser mais fortes em livros universitários, né, em humanas. Quer dizer, você tem que adaptar à sua região, ao seu público e saber fazer essa curadoria e administrar bem. O ramo do livro dá para ganhar dinheiro sim, mas não é fácil, né? É uma variedade muito grande. Existe mais de 200 mil títulos vivos no Brasil. Todo ano são lançados média de mais 14 mil títulos novos, inéditos. Então, você tem que ter uma certa experiência e treinar muito a equipe para que eles consigam acompanhar essas novidades, o mercado do livro. E as novidades é muito interessante, porque as pessoas descobrem nas livrarias, né? Hoje, a leitura tanto vende livro nas lojas como também na internet, né? Mas as novidades, mais de 70% são descobertas na livraria. E a livraria física ainda é muito importante para essa disseminação da leitura. E o brasileiro, sim, lê pouco comparando com a Europa, com os Estados Unidos, com os outros países mais desenvolvidos. A gente tem aí sempre uma faixa de 3, 4 livros médio per capita, mas tem crescido, tem melhorado na medida que as pessoas estudam mais e crescem de nível. Agora é um crescimento junto com o crescimento do país, assim, principalmente nessa área de educação. Bem, nós recebemos, foi um prazer ter vindo em uma das suas quase 100 livrarias pelo país e descobrir aí um pouco do segredo da maior rede de livrarias do país. Obrigado, Marcos. O prazer é todo meu. Obrigado.